Eu reforço que a CNN vai acompanhar ao longo de toda a nossa programação deste domingo o lançamento de todas as campanhas dos candidatos à presidência da República. Mas agora eu quero chamar aqui para conversar com a gente também o nosso analista de política, Caio Junqueira, para falar sobre esses primeiros atos de Lula e de Flávio. Caio, que mensagem os candidatos querem mostrar com esses atos realizados hoje? O que você já tira aí de destaque para a gente? Boa tarde para você. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Vou começar fazendo ali uma leitura do presidente Lula, né? Desse presidente Lula e o PT, eles voltaram neste domingo ali às origens, em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, numa tentativa ali de vender futuro ao eleitor, né? Essa nostalgia estava presente, praticamente todos os elementos desse ato de hoje. A começar pelo próprio estádio, né? Na Vila Euclides, onde o Lula discursava quando era líder sindical ali nos movimentos grevistas do final dos anos 70. Inclusive, imagens da época foram expostas ali, exibidas no telão, diante da militância ali, mais ou menos um público estimado de 40 mil pessoas. Também esteve presente ali nesse resgate, nesse desenho nostálgico, o jingle Lula lá, né, que é o tema da primeira campanha presidencial do Lula em 1989. Teve presente essa nostalgia nas menções também que o Lula fez, né, alguns intelectuais ali que ajudaram a fundar o partido, né, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Marco Aurélio Garcia, e também citou lideranças sindicais que foram assassinadas naquela época, né, Chico Mendes, Margarida Alves, Wilson Leite de Souza. O presidente Lula também citou muito a mãe, né, também nessa coisa passadista, né, citou a origem humilde, período na prisão nos anos 80, tudo isso, importante frisar, Carol, ela tinha um objetivo, né, estratégico, né, que é embasar um discurso do PT e do Lula nesta campanha, que é fundamentado em vender futuro ao eleitor brasileiro, tentar vender futuro ao eleitor brasileiro. Uma estratégia deliberada da campanha, né, segundo as fontes aí do partido com quem eu tenho conversado. E por quê? Porque eles sabem que é alta a taxa de desaprovação do governo Lula 3. Não dá para querer vender à população a ideia de um Brasil grande, né, distante da realidade das ruas. A pesquisa Quest, por exemplo, divulgada na sexta-feira, apontou que 48% dos brasileiros desaprovam o governo, enquanto 46% aprovam. Então, nesse sentido, a opção do Lula e do PT é mostrar que o país, segundo eles, está num processo de reconstrução, depois de ter sido governado pela direita, e que há muito ainda a ser feito para que possa ser complementado num eventual governo Lula 4. Né? Em tese, o Lula mereceria, segundo os petistas, um quarto mandato para continuar esse trabalho. Por isso que a palavra futuro talvez tenha sido a mais falada pelo presidente Lula no discurso ali de cerca de 40 minutos em que discursou o presidente, vendendo ali ideias em áreas críticas, né, educação, segurança pública, que é a principal preocupação do brasileiro em todas as pesquisas, defendendo, por exemplo, ali um plano para desenvolver uma cadeia produtiva de minerais críticos. O presidente Lula também citou por vezes o que considerou feitos de suas gestões passadas ali para exibir que entregas já foram feitas, segundo ele, à população. Falou da transposição do Rio São Francisco, programa Luz para Todos e a criação de dezenas de institutos federais de educação pelo país. A campanha começa sob um empate técnico no segundo turno, né, entre o Lula e o seu principal adversário, Flávio Bolsonaro, o que já faz o PT também, de certo modo, diferentemente de outras eleições, evitar um salto alto, né? Ao contrário, né? O partido, pelo que a gente conversa ali dentro, tem a noção da dificuldade dessa eleição, desse embate, considerado, inclusive, o mais duro e o mais difícil da história de Lula. E a saída para ele e para o presidente, né, aos 80 anos, é justamente essa ideia-força de tentar vender futuro a um eleitor, segundo as pesquisas, desacreditado. Eu vou colocar um pouco também, Carol, da campanha do Flávio, né? A campanha do Flávio, Luciano Amaral já trouxe bastante, vários aspectos ali da campanha do Flávio, mas eu destacaria principalmente esse foco, corrupção e segurança, né? Justamente uma área em que o Partido dos Trabalhadores tem mais dificuldade de se fazer presente, né? De conseguir vencer um debate nessa questão da corrupção, tanto que o Flávio cita bastante as denúncias ali, as investigações envolvendo o Lulinha e também segurança pública, porque é uma área também que a esquerda tem uma dificuldade de prevalecer nos seus embates com a direita.